O livro de Gênesis continua a contar a história de Abraão e sua família a partir do capítulo 21. Nesta seção, vemos como Deus cumpre sua promessa de dar a Abraão um filho, e como essa promessa é passada adiante através das gerações. Além disso, veremos como Abraão é posto à prova pela fé e como ele lida com as consequências de suas ações. Também veremos como a família de Abraão cresce e se expande, e como essa história se conecta com a história da humanidade como um todo. Este é um momento emocionante na história bíblica e esperamos compartilhar essa jornada com você através de nossos vídeos. Vamos ao resumo dos capítulos. Capítulo 21. Deus cumpre a promessa a Abraão de dar-lhe um filho, Ismael. Abraão dá a Ismael e a sua mãe Agar ordens para deixar sua casa. Capítulo 22. Abraão é testado por Deus, quando é ordenado a sacrificar seu filho Isaque. No entanto, Deus fornece um carneiro para ser sacrificado em vez de Isaque. Capítulo 23. A morte de Sara, esposa de Abraão, e Abraão compra o terreno para enterrá-la em Hebrom. Capítulo 24. Abraão envia seu servo, Eliezer, para escolher uma esposa para seu filho Isaque. Eliezer escolhe a prima de Isaque, Rebeca. Capítulo 25. Abraão tem mais filhos com sua concubina, Quetura. Estes filhos são pais dos povos árabes. Capítulo 26. Isaque é abençoado por Deus e próspero enquanto vive em Gerar. Capítulo 27. Isaque abençoa seu filho Jacó, ao invés de seu filho Esaú. Capítulo 28. Jacó viaja para Harã para encontrar uma esposa e tem um sonho de uma escada com anjos subindo e descendo. Deus fala com Jacó e lhe dá uma promessa. Capítulo 29. Jacó se apaixona por Lia, mas é enganado pelo pai dela, Labão, em troca de 7 anos de trabalho para se casar com Raquel. Capítulo 30. Raquel dá à luz a José e Jacó volta para a casa de seu pai. Em resumo, os capítulos 21 a 30 do livro de Gênesis continuam a contar a história de Abraão e sua família, mostrando como Deus cumpre sua promessa de dar a Abraão um filho e como essa promessa é passada adiante através das gerações. Além disso, esses capítulos mostram como Abraão é posto à prova pela fé e como ele lida com as consequências de suas ações. Também vemos como a família de Abraão cresce e se expande, e como essa história se conecta com a história da humanidade como um todo. Nos próximos capítulos, continuaremos a seguir a história de Abraão e sua família, e veremos como essa história se desenvolve ao longo do tempo. Veremos como os filhos de Abraão, Ismael e Isaque, continuam a ter papéis importantes na história, e como os filhos de Isaque, Jacó e Esaú, desempenham papéis fundamentais na história. Também veremos como essa história se conecta com a história do povo de Israel e com a história do mundo como um todo. Esperamos que você continue a acompanhar essa jornada conosco.